De 15 de novembro a 7 de janeiro, a cada R$ 250 em compras, concorra a um Fiat Mobi 0 km e 12 vale-compras de R$ 1.000 cada, oferecidos pelo Sicredi. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você no Natal. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região. Estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, é a canseira do final de ano. Calma, Igor, calma. E comigo sempre ele, nosso Adilson. Adilson, como que você está preparado agora para o Natal, para o Réveillon? Como é que está aí esse seu final de ano? Olha, eu estou muito feliz porque eu fiquei sabendo que vai ter presentes, né? Que você está preparando um grande presente para nos presentear aí hoje, amanhã. Então estamos no aguardo, meu amigo. Eu vou passar lá na Cacau Show. Cacau Show? Comprar uma trufa para cada um. Vale a intenção. Mas tá bom. É de coração? Claro, então, entendeu? Então tá e vai feito. vir com um cartãozinho ainda. Adilson, muito obrigado. Mas tá bom, né, Igor? Com certeza, já é uma lembrança, né? É isso aí. Maravilha. Bem, pessoal, você acompanha esse programa até às 6 horas da tarde, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. E comigo aqui sempre ele, jornalista convidado, Igor Sorente. Como é que tá também? Calma. Como é que tá aí o Natal, o Réveillon? Como é que tá não, o dele não é programação, organograma. É isso? Aí é diferenciado. Programação é nós, aí é organograma, filho. Opa! Bom, na expectativa aí de reencontrar os amigos, de reunir a família, né? De reunir também nossos colegas de trabalho numa confraternização bastante alegre, né? Com certeza. Legal. Né? Bom, e aí
Vai ter pro distribuição de segmento. panetone ou não? Vai, sim, porque todos os anos, né, o Rotary, todos os anos o Rotary faz o panetone solidário, né? Já então, divulga aí, é uma boa. Então, Como é que funciona, Igor? O panetone solidário do Rotary. Fala para os nossos ouvintes. Bom, o Distrito 4.480, ele adquire panetones de uma fábrica, né, lá do sul do país, e aí cada um dos rotarianos sugere para eles que eles comprem, né, comprem para eles, comprem para os seus funcionários, comprem para distribuir para os amigos. E a cada valor, né, aliás, a cada panetone, um valor é doado para a Fundação Rotária. Né? Então, neste ano, né, o Rotary Clube de Barretos vai doar R$ 1.200 para a Fundação Rotária referente a esses panetones, entre outras doações que também o clube faz para a Fundação Rotária e também para a Sociedade de Barretos. Legal. Bom, e o programa Café com Prosa, que está ao vivo aqui pela Rádio Jornal 88,7 FM, também está no Facebook da Rádio Jornal e daqui a pouquinho também vai estar no YouTube do Rafael Dutra e também no Spotify. Bom, hoje nós recebemos dois convidados bastante especiais e bastante queridos pela comunidade de Barretos. Um deles é empresário, ele é o proprietário da Marques Veículos e também o presidente do Instituto Marques. Ele é Ronaldo Marques. Boa tarde, Ronaldo. Quem é você? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. É um prazer poder estar aqui participando, né? Agradeço primeiramente o convite, né? E é bom sempre a gente poder prosear um pouco aqui com os barretenses, né? E por que não dizer um pouco também de nós, um pouco das nossas atividades, aquilo que a gente faz no dia a dia. E quem é o Ronaldo? Ronaldo é uma pessoa que está em Barretos, vai fazer agora em maio próximo 40 anos, né, que eu estou aqui. Uma pessoa que aprendeu a amar esta cidade, gostar de viver aqui. Eu vivi 31 anos em São Paulo, com milhões e milhões de pessoas, não é? Maior capital do país. E lá é tudo mais corrido, né? O trânsito já era há 40 anos atrás difícil. Eu já não gostava, e vindo para cá então encontrei uma cidade mais tranquila, onde meus filhos puderam estudar. Eles iam e vinham sem eu precisar acompanhá-los de carro ou levá-los até a porta da escola, devido à tranquilidade que nós percebíamos aqui em Barretos. Isso para nós já era muito importante, né? Para mim, para minha esposa Jane. Então eu vim com um filho aqui, o Caio, né? Ele não tinha ainda feito um ano. Ele veio a fazer no mês que nós mudamos para cá. Foi em maio. No dia 13 de maio, ele completou um ano aqui. E depois veio o Renan, né? E depois o Thales, né? Que é o filho mais novo. Então, para mim, o Ronaldo é uma pessoa de família, alguém que ama muito, não só a minha, como a entidade família. Para mim, é a coisa principal da vida. É quando a gente se organiza, né, na célula familiar, e a gente consegue passar valores que nos levem a pensar sempre em questões no nosso presente e para o nosso futuro. Então, o Ronaldo é alguém que aprendeu a amar o ser humano. Isso para mim é uma coisa muito importante, tem um significado muito grande na minha vida. Amor ao ser humano. E falando em termos de país, eu amo todos os brasileiros e brasileiras, né? Nós somos 215 milhões de brasileiros. Então, esse sentimento é que me faz, né? O meu cotidiano, o meu dia a dia, esse sentimento de sempre de esperança, né? Com o nosso povo, porque eu tenho uma visão assim, tá? Ela é comunitária, coletiva e é de país. Eu não consigo me inserir no individualismo. Isso para mim não faz parte da minha maneira de pensar nem de agir. Maravilha. Eu também quero apresentar a nossa outra convidada. Ela foi a primeira secretária municipal de cultura aqui de nossa cidade e ela atualmente é a gestora do Instituto Marques. Ela é a Jussara Carbonaro. Boa tarde, Jussara. Quem é você? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Adilson. Olha, em primeiro lugar, assim, o meu grande lema
é amar ao próximo como a si mesmo. Então, acho que aí você pode ter uma ideia do que eu sou. Mas eu sou uma pessoa apaixonada pela cultura. Milito nessa área há mais de 30 anos, né? Estive aqui como primeira secretária de Cultura e depois fui para São Paulo, fui gestora do Memorial da América Latina durante 27 anos. Voltei, fui secretária de Cultura novamente, hoje estou lá no Instituto. Mas sempre batalhando, sempre defendendo, sempre tentando levar cultura à população, né? Mostrar que a cultura pode engrandecer as pessoas, que a cultura pode, assim como a educação, ela faz com que as pessoas cresçam, com que as pessoas sejam gente, com que as pessoas tenham ideia daquilo que elas são capazes de fazer. Então, eu acredito muito nisso, eu tenho plena convicção, né? A gente desenvolveu alguns projetos lá no Memorial de formação de plateia, que era exatamente para que a criança já viesse para um adolescente acostumado com teatro, com música, com dança, para que ela aprendesse que isso era legal, que isso era gostoso e que isso era importante na vida dela. Então, foi um projeto desenvolvido durante anos, lá aos domingos de manhã, e fizemos um outro projeto bem grande, que era para adolescentes aprender o gosto pela leitura. Então, nós levamos espetáculos de teatro, de peças clássicas, de livros clássicos, Machado de Assis, fugiu o nome agora, Machado, o Monteiro Lobato, enfim, eram livros que caíam no vestibular da FUVEST, né? Então a gente sempre apresentou isso, e é isso que eu sou. Eu sou essa apaixonada pela cultura e pela minha família, amo de paixão, minha irmã, meus netos, meus sobrinhos e meus filhos. É muito gostoso agora que a gente está pensando aí no Natal, vem todo mundo, vai se reunir, né? Vamos Legal. Estar juntos, vai ser muito bom. Jussara, qual que, na sua experiência profissional, que você foi a primeira secretária municipal aqui de Barretos da Cultura, depois você voltou há 28 anos depois, 27 mais ou menos. Então, passa um filme na sua cabeça do começo até essa sua volta. Mas o que eu queria entender com o seu tato humano que você tem, o que evoluiu? O que evoluiu na cultura em nível não só municipal, mas na cultura nacional, na cultura estadual? Quais, na sua visão, foram as conquistas que nós tivemos? E o que a gente deixou de evoluir? Não vou falar que a gente evoluiu, né, mas que foi estagnado, vamos assim dizer. Realmente ficou a cultura, na verdade, por diversas políticas culturais que existiram no nosso país, no nosso estado, acabou sendo relegada, né? E acabou não tendo o incentivo devido para que ela se desenvolvesse, para que ela crescesse. É muito fácil da gente verificar isso pelas músicas que fazem sucesso hoje e que fizeram sucesso lá atrás, né? A qualidade musical que nós tínhamos nos anos 90, nos anos 70, 80, é uma. A qualidade musical que a gente tem hoje, no 2023, está difícil, né? Você não vê uma coisa assim de peso, uma coisa de volume, uma coisa que realmente você tem uma poesia, você tem uma instrumentação bonita dentro disso. E assim, diversas outras coisas. O próprio teatro decaiu muito, né? Aqui em Barretos, particularmente, eu acho que assim, quando você consegue instituir uma base, se não for dado um segmento nesta base, se refazer esta base é muito difícil, né? E aí nós tivemos um período em Barretos que caiu muito essa base que a gente havia conseguido na gestão Nelson James. E hoje eu entendo que é bem difícil retomar isso. É bem difícil que a gente consiga trazer um Paulo Altran de novo, até porque ele já não está mais, e lotar o Teatro da FEB e dar confusão de gente querendo entrar, né? Então, eu acho que
nós temos que refazer todo esse público, nós temos que refazer toda essa plateia para que ela volte a gostar, para que ela volte a se acostumar, que não precisa ir em Ribeirão, que Barretos tem possibilidade de fazer tudo isso aqui. Ô, Ronaldo, aproveitando nesse sentido do setor cultural, que a Jussara é o expert aí. Hoje ela está como diretora do Instituto Marx, mas o que levou o empresário Ronaldo Marx, bem sucedido na sua empresa, a fundar um instituto? Primeiro ponto. O segundo ponto, o que levou você a fundar um instituto tão diversificado em várias plataformas culturais e fazendo uma penetração até mais incisiva que alguns setores públicos ou que outros institutos? O que fez você estar mais ali próximo e fazer tração para trazer vários nichos e vários segmentos que às vezes estava disperso ou renegado, enfim? Bem, o Instituto em si, ele é fruto de uma história de vida que tem a ver comigo, com a minha família, né, com a minha esposa, principalmente a Jane. A Jane é uma pessoa que teve uma formação musical, ela ministrava aula de piano também para crianças, né, quando a gente morou em São Paulo. E eu cheguei a fazer um pouco de desenho, né, gostava, mas pouco tempo, não fiquei muito não. Mas isso sempre teve muita ressonância em mim. Fazia coleção, né, dos famosos artistas, da Abril Cultural, os famosos pintores. Então sempre gostei da parte do conhecimento da cultura. E no Brasil, há questões que eu fui verificando. Eu tive também uma formação, eu fiz um curso de psicologia que me deu uma visão de ser humano. Não é? Me ajudou muito a que eu me compreendesse e, por conseguinte, eu compreendesse o outro próximo. Porque eu costumo dizer que, em essência, nós somos 8 bilhões de seres humanos no planeta e temos uma única essência, a essência humana. Então não é difícil entender. E eu também coloco que o ser humano tem fragilidades e potencialidades. E eu aposto sempre nas potencialidades, né? Que é aquilo que nós temos de melhor, através da nossa essência amorosa, né? Que é a carinha, aquela que é fraterna, aquela que é coletiva. Então esse eixo, né, de compreender o ser humano, de entender, e eu coloco que a minha fé é no ser humano, porque é ele que busca, ele que conhece, ele que transforma. Para ver mudanças numa sociedade é através do ser humano. À medida que ele se educa, não é? Ele evolui e aí ele pode contribuir, né, com a sua comunidade, seja ela aonde for. É esse aspecto que eu sempre achei importante, de poder contribuir. O Instituto, então, ele vem nesse sentido. Em Barretos, eu passei por algumas questões também. Nós tivemos um retrocesso no país, né? A partir de 2016, nós tivemos a retirada de uma presidente que foi eleita legitimamente, a Dilma Rousseff. Hoje está muito claro que não houve crime algum por parte dela, tanto que ela ocupa hoje a presidência do BRICS, né, do banco a nível internacional, mundial, pela importância dela, né, enquanto mulher, foi a primeira presidente brasileira. Essas questões começaram a me incomodar, de eu tentar compreender o país. Porque eu sou fruto também da Constituição de 1988. Eu acompanhei isso, fui às ruas, eu já estava em Barretos, eu captava no calçadão, captava aí no centro da cidade, a gente montava as banquinhas e pegava assinaturas para contribuirmos, não é? Com emendas populares para que elas fossem ouvidas e tivessem ressonância no nosso Congresso. Então eu sou desse tempo. Eu sempre olhei como se a evolução fosse retilínea, não tivesse retrocesso, só avanços. E aí eu me equivoquei nisso, porque eu comecei a ver retrocessos no país, a partir desse golpe que eu comento, que foi tramado, do meu ponto de vista.
E as consequências aí daninhas, né? Nós vivemos com Michel Temer, depois nós tivemos um período que eu acho que foi, eu chamo de trevas, porque foi muito difícil. Eu não imaginei, enquanto cidadão brasileiro, de termos, né, um governo que nos remetesse a um retrocesso tão grande, não é? Nós que lutamos muito, né? Eu posso dizer que nós, porque eu me incluo nisso. No período que eu falei, comentei aqui, de 31 anos de São Paulo, eu participei dos movimentos lá, né, com os moradores, com os trabalhadores, trabalhadoras, o movimento das diretas, né, que iniciou no final de 1983. Eu fui nos 3 grandes movimentos que houveram em São Paulo, né, que terminou com o último em 84, que foi no Anhangabaú, que tinha 1.600.000 pessoas querendo a redemocratização do país para sairmos do regime militar. Então, para mim, essa questão é muito importante. O conhecimento liberta. Então, o Instituto, para mim, ele tem esse sentido, do ser humano ter acesso a informações na sua parte ampla. Por isso que é um Instituto de cidadania, ciência e cultura. Ele é amplo. Né? E isso contribui aqui em nossa cidade, onde eu moro, não é? Para que as pessoas tenham acesso a outras questões culturais, através da música, da dança, da poesia, da literatura, por que não dizer da psicologia, que é um trabalho que a gente desenvolve agora em 2024 para idosos, né? Um processo de ouvir os idosos, um processo terapêutico. Então, são muitas ações que nós temos, elas são amplas, né? Nós temos o teatro emocional, né, que tivemos agora uma apresentação das crianças, teatro emocional, que ajuda na parte de liberar a criança na parte emocional, afetiva, né? As crianças, às vezes, que têm um pouquinho mais de restrição, né? De dificuldade de falar, de se expressar. Então, essa atividade ajuda a criança a se desembaraçar, a ela ter caminhos mais adequados para ela. Então, para nós é fundamental que haja espaço na cultura para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Não é? É por isso que nós temos tão diversificado os nossos cursos. O ano passado nós tivemos experiências maravilhosas em Barretos, porque nós colocamos em parceria no nosso instituto, através de uma semana da consciência negra, que foi um trabalho muito bacana. Nós conhecemos muitas pessoas, né, dos terreiros de Umbanda, Candomblé, com quais nós não tínhamos esse contato, né? E pudemos trazê-los em parceria, fizemos um trabalho muito bonito, que vai também agora, através dessa aproximação, nós vamos ter o curso de tambores, né? Com eles agora em 2024, já combinamos de ter o curso de tambores. Enfim, é essa diversificação que é o nosso país, né? Legal. Igor? Bom, eu gostaria de fazer essa pergunta para a Jussara. Jussara, você acredita que Barretos está preparada para receber o Instituto Marx? Tá, como toda novidade, a gente precisa, né, arar essa terra. E nós temos feito isso lá no Instituto, através desses eventos que o Ronaldo estava falando, né? Das nossas aulas, dos nossos cursos, do teatro emocional, dessas parcerias que o Instituto tem feito com diversas entidades, fazendo algumas datas pontuais acontecerem dentro do Instituto, para que as pessoas saibam da existência dele, saibam aquilo que ele pode lhes proporcionar e passem a frequentar assiduamente o Instituto. Então, eu acho que a gente já, nesse 1 ano e meio, conseguimos nos firmar, conseguimos nos estabelecer como Instituto em Barretos, né? Ninguém é ingênuo a ponto de achar que inaugurou seria o grande sucesso, o grande estouro, né? Não é assim, você tem que ir lá. E a gente conseguiu, graças a Deus, né, Ronaldo? Nesse 1 ano e meio, a gente tem, porque assim, os nossos cursos têm bastante participação, os eventos que a gente tem feito, esse, por exemplo, da Consciência Negra, que fizemos ano passado, fizemos esse ano novamente, uma participação muito grande, não só da população, mas das pessoas que queriam estar no evento, né? Fizemos uma Semana da Mulher e tivemos uma série de palestras, e que foi muito bonito. Então, e tivemos uma participação grande da população também.
Então, eu acho que nós estamos sim, principalmente agora para frente, vai estar preparada para o Instituto. Ronaldo, é uma pergunta assim política, né? Você chegou em Barretos e você foi candidato a prefeito na época, acho que foi em 88, né? Isso. Você não ganhou, mas aí depois você começou a fazer no ano seguinte um movimento no qual lançaria Nelson James a prefeito juntamente com o Cláudio Machado, o professor Gerson, tá? E aí, então, o Nelson James ganhou numa chapa PT e PSDB, né? Hoje, seria possível unir PT e PSDB para uma campanha, seja ela municipal, estadual ou até mesmo nacional? Eu vejo que isso faz parte das definições, né, regionais, estado por estado, cidade por cidade, quando há um pensamento mais em comum, não é? Quando há um programa, uma plataforma de governo, onde as pessoas tenham afinidades, onde tenha-se uma visão inclusiva de sociedade, porque minha formação é essa, né? É a inclusão, é a questão social, é a questão da justiça social. Eu não consigo me ver como cidadão, como pessoa, sem ter essa percepção. Então, eu vejo tudo é possível, não é? Quando as pessoas se propõem algo maior, né? Como o poeta sempre colocou, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, se as pessoas se propõem, sociedade, a se unirem em torno de objetivos em comum, conversam, dialogam, eu acho que aí se encontra caminho comum. Não é pelo individualismo, por questões partidárias, mas aquilo que vai de encontro aos cidadãos da cidade onde que a gente habita, onde a gente mora, né? Ronaldo, você falou 3 coisas aqui que eu marquei. Você falou várias, mas assim, algo maior, né? Desprendimento da unidade una para o coletivo. O individualismo não leva a nada e a gente foi criado por Deus para viver em comunhão, em união. Sim. Ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Mas o que mais me chama a atenção é o que você falou, que você aprendeu a amar. Sim. Porque ninguém nasce amando. E a gente vive numa sociedade que todos acham que nasce sabendo tudo, né? Então, tem uns que já nascem andando, xingando, já ensinando, tem uns que já foi para Harvard antes de nascer. Então, é uma sociedade muito confusa atualmente. Isso, eu estou fazendo mestrado em gestão e políticas públicas na AGV e eu estou fazendo as mais diversas matérias que eu posso, né? Eu estava fazendo uma matéria de modelagem econômica que tinha 60 alunos. Eu fui fazer uma de gênero e políticas públicas, tinha 8 alunos. Então, assim, você vê como que é a diferença. Eu fui fazer uma de economia circular criativa, 14 alunos. Aí fui fazer uma de segurança pública, 55 alunos. Então, assim, eu tenho tentado aprender e principalmente sair fora de nichos e bolhas e acessar outros nichos e bolhas. Para quê? Para evoluir. Quanto mais você evolui, mais você entrega em pró-sociedade e você entende. Mas você falou, aprendeu a amar. E eu sinto que hoje na nossa sociedade falta amor. E quando a gente vai para a área pública, né? Porque hoje você é um instituto privado e tal, mas é público, está fazendo a atuação do poder público, onde o poder não atinge, onde o poder está falhando, né? Ou aquilo que o poder não fazia. Eu vejo que falta muito. Porque essa briga de direita com esquerda, de esquerda com direita, não leva nada a lugar algum. Até porque eu tenho falado isso, existe prótons, elétrons e nêutrons. Tira o neutro. O que acontece? A gente não estaria aqui. Explode o mundo. Então você tem que ter essa harmonização, falando português claro. Tem que harmonizar. E institutos como o seu, com esse pensamento de cidadania, ciência e cultura, faz com que a gente consiga ou mostre um caminho para a sociedade e principalmente para o ser humano, para ele evoluir,
para que a gente consiga viver numa sociedade melhor. Quando você monta o instituto, você traz a Jussara para estar ali contigo, na sua equipe de colaborador, com essa vivência. E você já falou que, olha, em 2024 a gente vai fazer um trabalho com os idosos. Correto. Quando você traz aqui para os nossos ouvintes do programa Café com Prosa, que você participou das diretas, depois você participou das manifestações, das diretas, depois você participou de uma eleição, depois você participou de uma gestão. Então você vem evoluindo, vem participando e vem entendendo vários setores, vários desejos, várias ambições, vários nichos. E o que você pretende com o Instituto pro futuro da sociedade barretense? Porque eu vejo hoje, mais atrelado a São Paulo, Jussara, que falta um pouco de cultura para nós no sentido de espetáculo, porque é o que você falou que o pessoal, eu vou para Rio Preto, vou fazer espetáculo em Rio Preto, ou melhor dizendo, em Ribeirão Preto. E às vezes falta para nós de Barretos. E quando a prefeitura, a Guta Bampa, o Marcelo Benevides faz os seus espetáculos, a casa lota. Eu fui convidado do Marcelo, fui esse ano. Encontrei várias pessoas ali, o Cine Barretos estava lotado. Eu fui ontem da Guta Bampa também, estava lotado. O barretense gosta. E eu tenho a grata satisfação de ter sido estagiário na Secretaria Municipal de Cultura, trabalhei com a Sueli, trabalhei com o Marcelo, trabalhei com a dona Marilda Santana, enfim, trabalhei com o Claudio Norrice, que foi secretário, Dr. Oswaldo Cael. Eu tive uma satisfação de ter um acesso cultural de forma diferente. Isso me fez analisar e olhar e atuar como político e como cidadão de forma diferente. E eu vejo que outras pessoas poderiam ter acesso a essa oportunidade. E o Instituto vem para favorecer isso. Então, o que vocês dois aí, é uma pergunta aberta para os dois, pensam para o futuro relacionada à cultura, à ciência e principalmente que pouco se diga a cidadania. Porque não adianta a gente preocupar com cultura se não tiver cidadania. Não adianta a gente preocupar com educação. Desculpa, uma coisa está atrelada à outra. Não, sim. Quando você dá cultura, sim, você cresce o cidadão, sim, portanto você está dando cidadania. Mas a gente precisa, eu acho que a gente precisa, antes de chegar na cultura, na educação e na saúde, a gente precisa ensinar os princípios básicos de cidadania. Que é aquele princípio, porque assim, a gente aprende a escovar os dentes, a gente aprende o horário de dormir, o horário de acordar, e às vezes falta você dar uma cidadania, não que você tem que enlatar como ser humano tem que portar na sociedade, não isso, mas olha, tem que ser respeitoso aqui, tem que ser educado aqui, sabe? A coisa pública funciona assim, você não pode sair depredando tudo, sabe? Tem que ter uma noção de cidadania que aí se atrela à educação, à assistência social, à cultura, tal. Mas eu fiquei muito feliz quando põe cidadania. Sim, porque a cidadania, no nosso ver, é a base fundamental de tudo. É quando a pessoa adquire a consciência de que ela é importante. E disso vem a autoestima. Com a autoestima existe a concepção e a visão de direitos e deveres perante uma Constituição, que para mim é o norte em qualquer país, a sua Constituição. Então, a gente entendendo qual são nossos direitos e obrigações perante a nossa Constituição, a gente passa, no caso dos direitos, a cobrar aquilo que a gente não conquistou ainda, não é? Porque eu acho que a cidadania é algo conquistado, ela não é doado, não é? E também não é por você morar em um país que você já é cidadão. Eu acho que você tem que conquistar a tua cidadania, no sentido, isso que eu falo, coletivo. E o coletivo é que tem que ditar como é que devem se comportar os políticos, um congresso, um senado, não é? Uma Câmara Municipal, um prefeito, sabe? Isso tem que fazer parte das necessidades de uma população. É ela que tem que evoluir, dialogando, crescendo, para poder, aí sim, indicar quem devem ser os candidatos, porque é diferente no Brasil. Os candidatos se auto-indicam, eu sou candidato, tal. Eu acho que deve
preceder nisso um trabalho onde a própria população busque as lideranças que ela reconhece para apontar. Gostaríamos que você fosse nosso candidato a vereador, nosso candidato a prefeito e assim por diante. Então acho diferente isso, não vem de cima para baixo, né? Ele tem onde a maioria da população é reconhecida na sua cidadania e se permite esse espaço a ela. Na questão do instituto, eu coloquei que nós vamos trabalhar com idosos, mas nós já trabalhamos, viu? Esse ano todo. A gente tem a biodança, nós temos a yoga, nós temos o grupo das mulheres da pintura, nós temos lá a faixa de 70, 80 até 90 anos que participam das atividades. Agora eu estou dizendo essa outra questão, que é uma parte importante, porque vai ter o acompanhamento psicológico, né? Nós passamos aí por uma pandemia, né, com a Covid, e nós tivemos aí de 2 a 3 anos muito difíceis, onde as pessoas precisaram se retrair, todos, né? Todos nós nos retraímos. E as pessoas ficaram sem o diálogo, sem poder conversar, sem poder se relacionar. Então nós vamos com um projeto agora nessa linha de poder ouvir também idosos, sabe? Ouvi-los, auscultá-los com profissionais da área, né? Da psicologia. Então eu citei que é um dos nossos projetos que está agora para iniciar também em 2024. Jussara, complementar alguma coisa? Não, o que eu penso é assim, eu acho que a nossa população, não só a barretense, a população do Brasil em geral, né? Principalmente se você for pegar a faixa jovem, a faixa entre aí 18 e 30 anos, é ainda muito voada, né? Ela não centrou. E se você chamar alguém, vem cá, eu vou te ensinar isto aqui, é muito difícil que ele participe. Mas se você chamar, por exemplo, como nós fizemos, o Teatro Emocional, quinta-feira, teve no Instituto, que mostrava o valor da pessoa, né? Como é que ele podia se comportar, tal, não sei o quê. Você está passando esse ensinamento sem quem está sentado lá sentir que está sendo ensinado. Porque ele fala assim, ensinar, eu vou na escola, bato no professor, brigo com o professor, faço arruaça e está tudo certo. Então, eu acho que aí é que a cultura é muito pesada, entendeu? Aí é que ela tem a contribuição muito forte, porque você vai passar uma coisa e a pessoa não vai sentir que ela está recebendo aquilo como ensinamento. Ela vai achar que ela foi lá se distrair. Bem, pessoal, vocês estão acompanhando o programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Igor. Bom, eu gostaria, antes de tudo, de dar as boas-vindas ao nosso novo apoiador, que é a Alma Jeep de Barretos, que é uma concessionária exclusiva com vendas de veículos 0 km da marca Jeep e seminovos multimarcas. Você que é microempresário e que tem CNPJ, é produtor rural ou PCD, a Alma Jeep tem condições exclusivas e descontos para lá de especiais. E você que é pessoa física e está querendo trocar o seu veículo, a Alma Jeep tem supervalorização do seu usado com bônus de fábrica e veículos à pronta entrega. Não deixe de conhecer o espaço de veículos seminovos, com baixa quilometragem e veículos com garantia, revisados e periciados. Venha para a Alma Jeep de Barretos e faça um test drive. A Alma Jeep fica na rua José Domingos Ducati, em frente à rodovia Brigadeiro Faria Lima. Aproveitar para mandar um abraço para o João, que é o gerente, e para o Maurício, que é o sócio proprietário, que acompanha o programa desde a estreia aqui na Rádio Jornal e sempre me manda no WhatsApp comentando quando eu mando a divulgação do programa pelo YouTube. Então, obrigado aí, Maurício, pela parceria. Jussara, a gente entrou num assunto que me desperta interesse. O que a gente pode fazer para ter grandes espetáculos em Barretos? Igual no começo você falou, aí a gente vê... Olha, primeiro vontade política. Eu fui acompanhar, né, a Orquestra Sinfônica, Filarmônica em BH, acompanhei, a de Ribeirão, a de São Paulo, a de Barretos acho que faz um papel sensacional. Tem que parabenizar vocês que mantêm, que apoiam, que incentivam. Mas assim, o que a gente pode fazer? O Cine Barretos foi reaberto agora novamente,
A gente tem a estrutura da Unifeb, né, Ronaldo, que sempre tem uns problemas. É o maior teatro que nós temos até então. E aí, Ronaldo, fica uma dica para você, como apaixonado pela cultura. Às vezes você pode fazer uma parceria aí, fazer um baita anfiteatro digno de Barretos, que eu acho que falta isso na nossa cidade. Se eu fosse desabonado financeiramente, eu acho que eu daria esse presente para a municipalidade aí, mas diferente do que tem aí, sabe? Pegar uma coisa bem fora da caixinha e fazer algo que atenda as necessidades também, né? Porque a gente fazer algo que não atenda. Sim. Mas o que a gente tem que fazer para atrair, para trazer? Em primeiro lugar, nós temos que ter estrutura, né? Por exemplo, o Instituto não é um lugar que cabe isso, né? O Instituto, por mais boa vontade que eu e o Ronaldo tenhamos, nós vamos sempre ter espetáculos dentro da nossa capacidade física, sim, né? Então, isso nós estamos aí de mãozinha amarrada, porque o físico é o físico. Sim. Agora, você tem realmente o Cine Barretos, que em épocas passadas teve muita coisa legal. Não sei se você lembra do Circuito das Óperas da Secretaria de Cultura do Estado, que trazia, e Barretos fazia parte desse circuito, né? Então, o que nós precisamos era ter, cortando um pouquinho aqui, voltando atrás, o que eu vejo hoje, as pessoas muito preocupadas em vamos fazer projetos que a gente possa ter dinheiro de lei daqui, dinheiro de lei de lá. Quando você pode fazer um convênio com a Secretaria de Estado da Cultura e ter esses espetáculos aqui em Barretos, fazendo parte desse circuito da Secretaria de Cultura. Nós temos diversos espetáculos muito bons que vão para Ribeirão. Por que ele não vem aqui? Por uma falta de incentivo de alguma coisa. Então, é um pouco complicado você abrir um pouco isso, né, para os comandantes gerais, que isso é válido. Eu até encontrei outro dia, o Rogério estava dizendo para ele, eu sei da sua dificuldade, não vou jogar pedra. Lá, eu sei como é que funciona. Eu passei lá, eu sei como é que é. Quem está sentado naquela cadeira lá na prefeitura que tem que ter essa cabeça um pouco mais para essas coisas. Eu tive a grande sorte de trabalhar com o Nelson James, que era uma maravilha. Ele te deixava trabalhar, ele te dava liberdade de trabalho, né? Então, assim, a minha maior felicidade foi ter trabalhado com o Nelson. Não digo maior do que a do Memorial, mas enfim, tá ali, as duas, entendeu? Então é isso, porque por mais que o Rogério talvez tente, talvez a Paula narre, ou talvez a Paula fala que não pode, que não tem dinheiro para isso, que não pode aquilo. Então, na verdade, a Secretaria de Cultura também é presa. Sim. E é por isso que nós não temos essa possibilidade de ter esses grandes espetáculos. E quando a gente analisa o orçamento, isso eu fiz esse ano agora, através de uma aula do MBA de Gestão de Cidades que eu estou fazendo na USP de Ribeirão. Eu já analisava quando eu era vereador, né? Agora você analisa com outro parâmetro, claro, né? A hora que você olha a verba disponível para a Secretaria de Cultura e de Turismo de Barretos é muito desproporcional do que nós pretendemos, ou do que nós poderíamos, ou do que nós queremos de entrega. E aí o que acontece? Essa verba fica mais ou menos para pagar folha. É isso que eu ia dizer. A da Secretaria de Cultura, basicamente, para pagar a folha do funcionalismo público e uma outra coisinha, nada além disso. Então você precisa de repensar e fazer um projeto de 4 anos do que a cultura e realmente o turismo pretende, mas você tem que pôr dinheiro. Porque uma coisa é fato, não existe política pública sem dinheiro. Sim. Isso é falácia quando fala tem, não tem. Um instituto, se não tiver o seu bolso lá, Ronaldo, o seu dinheiro, o seu da sua família, enfim, você não vai fazer a entrega lá no final. E a gente sabe disso, que sem dinheiro não há política pública. Só que falta a gente trazer a discussão de grandes lideranças. Não precisa ser a fatia toda, mas aumenta um pouco. Sim. Aumenta só um pouquinho. Eu vejo tantas coisas culturais que é feita no Brasil com pouco recurso. Imagina se tivesse mais essa fatia. E o que gera, né? O que gera é uma indústria limpa, né?
E é uma indústria que gera emprego, né? E gera emprego, uma indústria limpa. Enfim. Ronaldo, você fez umas anotações aí? Sim. Eu estava dizendo sobre as parcerias que nós temos desenvolvido, né? Uhum. Com a Secretaria de Cultura de Barretos, com a Secretaria de Educação. Nós fizemos parceria, por exemplo, com a Orquestra Sinfônica, né, que tem feito ensaios lá no Instituto Marques. O Bravíssimo, né, que tem feito apresentações. Então é isso que é importante, a gente entender que essas parcerias, a gente deve torná-las viáveis, sabe? Que é o sentido por isso que eu coloco sempre essa questão do coletivo. A gente tem que buscar, as parcerias existem, nós temos que buscar as afinidades e somar esforços para que as coisas aconteçam. Eu tenho algumas experiências de vida também. Eu tenho a visão global, né? Nós vivemos uma sociedade globalizada, capitalista, mas eu tenho muito receio de eu cair nessa questão de entender que a sociedade materializada, ou só com a parte financeira, sabe? Jogar todo o peso numa parte financeira. Eu já vi, vou dar um exemplo, né? Aqui nós já estamos falando, em 1992, nós participamos do processo político, quando o Nelson James foi candidato, e nós não tínhamos verba alguma, sabe? Não existia dinheiro na campanha. E foi uma campanha de sucesso, sabe? As pessoas aderiam, vários segmentos, os médicos, enfim, todos os segmentos, funcionário público, população, trabalhadores. Existia o comitê chamado, que vocês conhecem, comitê eleitoral, um local, né, físico, onde as pessoas iam lá e se ofereciam, olha, eu gostaria de contribuir, de participar. Como é que eu posso fazer? Percebe? Isso é alguma coisa que é comum? Hoje em dia? Não é. Você coloca a questão de quanto é que precisa, tal, uma negociação financeira. Eu acho que é nisso que a gente tem que evitar de cair, sabe? Só num ser unilateral, sabe? Achando que é o dinheiro que vai fazer. Não é. Eu acho que é o diálogo, são as ideias, é aquilo que a gente se propõe a fazer pela cidade. Isso para mim é o principal. Você tendo as ideias, você tendo as afinidades, você buscando as pessoas, depois você vai ter o recurso para somar. Não é? Mas o Nelson James, eu lhe afirmo, ele ganhou a eleição aqui enquanto prefeito sem ter verba. Nós só fizemos 2 comícios grandes por causa disso. 2 pessoas de Barretos se ofereceram porque eles perguntaram por que vocês não fazem um comício, né? Foi explicado a eles que nós não tínhamos verba para contratar o som, o caminhão, enfim, toda a infraestrutura necessária. E essas pessoas, então, eles contribuíram para que houvesse esses 2 grandes comícios, não é? Um foi lá no Bom Jesus e outro foi aqui na Praça Francisco Barreto, que foi o último comício, chamado Comício da Paz. Então eu tenho na minha vida a experiência de que muitas vezes não é só a parte financeira, que nós temos que ter o ideal, né? O principal, eu acho, na vida é aquilo que eu coloquei, o amor, com uma filosofia por trás, com ideais, não é? Ideais que valem a pena, não é? Que dê sentido à vida. Eu acho que a gente tem que perseguir esses ideais, jamais abrir mão deles, porque eles são o norte, para mim, de qualquer povo que queira se constituir em termos de progresso, em termos de desenvolvimento. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, falta 5 minutos. Jussara, começar por você. Para o barretense que quer conhecer o Instituto, que tem lá, que não tem, que pode ter, enfim, faça aí. E também são pagas, são gratuitas as atividades, como é que é? Então, os cursos são pagos, né? É um valor simbólico, é um valor bem razoável. Temos curso que começa com R$90 até R$200 por mês. Né? Então, são preços bem acessíveis. E a gente está aberto lá de segunda a sexta-feira, né? No horário comercial, das 8 ao meio-dia às 13, depois das 14 às 18. E o Instituto possui uma biblioteca muito boa, muito grande, para empréstimo. Então, sem cobrança nenhuma, a pessoa vai lá, faz uma fichinha
e pode levar o livro para casa por 15 dias, renováveis por mais 15 dias. Legal. Né? Então, isso é uma coisa que o Instituto está lá, aberto para a pessoa ir lá. Tem aula de biodança, que é feita às segundas-feiras à tarde para a terceira idade, terça-feira à noite. Tem a aula de yoga, que é de segunda e quarta, de manhã e à noite. Tem a aula do Pilates, que é às terças-feiras à noite. Tem a aula, estou esquecendo alguma, tem a aula da aquarela, né, que é feita na terça-feira. E tem a aula que, junto com a aquarela, que é a de desenho do Bruno. O Bruno dá para as crianças desenho, e é feito às segundas-feiras à tarde. E tem o teatro emocional, que aí depende um pouco da agenda, não sei como vai ficar no ano que vem. Esse ano era às quartas-feiras à tarde, toda quarta-feira à tarde tinha aulas de teatro emocional. Então, são os cursos que o Instituto oferece, além dessa questão da biblioteca, que é gratuito, que as pessoas vão lá, pegam livros, enfim. E é bastante diversificado os temas e os títulos dos livros que nós temos lá. Então, vai desde sociologia, antropologia, né? Nossa. Romance. Tá então, bem diversificado mesmo. É muito diversificado e é muito grande a nossa biblioteca. Então, é uma questão assim, que é um plus para a população, né? Ter um lugar que ela pode pegar livros bons, bem conservados, porque às vezes também você vai em biblioteca que o livro está detonado, não dá nem coragem de pegar, né? Mas lá não, são livros bons que estão bem conservados. E os nossos eventos pontuais que a gente vai divulgando devagarzinho. Legal. Ronaldo, e agora a mensagem para os nossos ouvintes aí, mensagem final sobre a cultura, a cidadania. Você já falou muito, mas enfim, o microfone está aberto. Eu sou entusiasta. Em Barretos eu vejo ótimas perspectivas para a gente continuar, tanto é que eu coloquei alguns cursos, mas nós temos vários, né? Curso de pintura em seda, muitos outros que vão estar sendo teatro, né? Não o teatro emocional, mas o teatro mesmo, tradicional. Nós vamos estar desenvolvendo também este ano com um grupo de teatro. E isso é importante, a gente ter essas perspectivas. Eu vou buscar ter parceiros também, não só de Barretos, mas fora de Barretos, que eu acho isso importante, sabe? Porque às vezes encontro algumas limitações, né? Então, com algumas entidades, instituições e fundações que já estão há muitos anos em atividade, nós temos oportunidades, às vezes, de conversando, eles nos indicarem recursos humanos que possam vir para Barretos, para palestras, para temas, enfim, para a gente aprofundar muitos temas que sejam do interesse comum aqui de Barretos. Então, é uma das questões. E eu queria aproveitar também, agradecendo novamente o convite, né? E me colocando à disposição para outras possibilidades. Pode ser que na próxima seja eu que venha procurá-los, viu? Antes de vocês convidarem, para passar novidades a vocês. Quero desejar, né, a todos os barretenses um Natal maravilhoso, um Natal esperançoso, cheio de amor, né? Muito família, que todos possam estar juntos, seus familiares, seus filhos, enfim, família junta, né? É o que eu vou fazer também aqui em Barretos com a minha família, estarmos juntos, né? E para o novo ano, né, que se aproxima, que se inicia, eu quero também desejar um ano maravilhoso, com muita esperança e muitas realizações para todos os barretenses. Igor? É isso aí. Bom, eu gostaria de dar um recado final aqui. Todos os nossos convidados ganham uma caneca aqui do programa Café com Prosa. Essa vocês podem ver aqui pela câmera. Tá? Essa caneca foi produzida pela Graphic Brindes Barretos. Um abraço lá pro Everson e pro Wellington. E todo mundo, todos os empresários que gostarem de presentear seus clientes, pode procurar a Graphic Brindes Barretos para comprar essa linda caneca aí para a sua empresa. Tá bom? É isso aí, Rafael. Obrigado, Igor. Bem, pessoal, gostaria de agradecer a você, ouvinte, que acompanhou o programa aqui pela Rádio Jornal.
Você que vai acompanhar depois pelas multiplataformas, agradecer você, Jussara. Sempre bom revê-la. Muito obrigado. Tive a oportunidade de trabalhar junto contigo numa administração municipal, aprendi muito com você. Que Deus te abençoe, sei da sua, do seu amor, do seu carinho pela cultura. Ronaldo, parabéns por estar acreditando na cidade de Barretos, não somente no empreendedorismo tradicional, mas agora no empreendedorismo cultural, para que nós possamos formar pessoas mais conectadas com a nossa sociedade, para que nós possamos colher bons futuros lá na frente. Obrigado, Adilson. E você, ouvinte da Rádio Jornal, espero você na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas da tarde, aqui para mais uma edição do programa Café com Prosa. Tchau! Norte Shopping Barretos, 13 anos. Nosso Natal brilha mais com você. De 15 de novembro a 7 de janeiro, a cada R$ 250 em compras, concorra a um Fiat Mobi 0 km e 12 vale-compras de R$ 1.000 cada, oferecidos pelo Sicredi. Norte Shopping Barretos, várias versões de você no Natal. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!